Olá, eu sou o Thiago Amoedo, cirurgião plástico, como vocês conhecem. Vamos dar sequência ao nosso podcast. E eu sempre quis trazer aqui, eu estou trazendo ao longo do tempo, pessoas que fazem parte direta do meu trabalho e da forma como a gente conduz o paciente de forma ideal. Então, todo mundo me conhece, sabe que o conceito de multidisciplinaridade é o que me rege em relação à medicina. E eu encontrei um casamento perfeito na cirurgia plástica com a fisioterapia, quando eu encontrei essa profissional que está aqui, Soane Lemos, uma fisioterapeuta de mão cheia, que nós já trabalhamos juntos há 9 anos, né? Chegamos a essa conta hoje, não foi só? Exatamente. Gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse mais ou menos do que você faz em relação à fisioterapia e como a fisioterapia, a parte da cirurgia plástica, entrou no seu mundo, que é praticamente o que você faz hoje. Sim. Vamos lá. Então, primeiro é um prazer, né? Sempre, a gente já trabalha junto, né? Como foi dito, há 9 anos, mas é sempre um prazer a gente conversar e isso é algo que faz parte da nossa rotina mesmo, né? A multidisciplinaridade, eu acho que a gente sempre viveu isso desde o início e essa corresponsabilidade de cada um entender qual é o seu papel e que a gente trabalha junto em prol do centro principal, que é o nosso paciente. Então, hoje eu tenho 12 anos trabalhando somente na cirurgia plástica, eu sou especialista em fisioterapia dermatofuncional pela associação da Abrafidef e ao longo desse tempo, né, a gente veio desenvolvendo uma técnica ou um refinamento de tudo isso para que o paciente tivesse um pós-operatório mais rápido, que é o que a gente sempre buscou, um menor número de sessões, uma menor necessidade de ter que ficar fazendo fisioterapia o tempo inteiro. A gente tem hoje outro perfil de paciente mais rápido, o paciente quer melhorar logo, ele quer voltar às suas atividades. E eu acho que isso foi o que fez, né, motivou a gente a buscar coisas diferentes para que a gente conseguisse entregar hoje um resultado sensacional. Tem um monte de pergunta importante sobre a cirurgia plástica e a fisioterapia. Tem um monte de mito. Tem muita coisa que vocês vão ouvir, que vocês já devem ter ouvido por muita gente. Tem muita moda, tem muito marketing, tem muita gente querendo ganhar dinheiro às custas do que teoricamente não é o ideal. E às vezes é nocivo. Sim. Então vamos lá. Fisioterapia na cirurgia plástica. Quando a fisioterapia entra na cirurgia plástica e quando ela termina? Se essa pergunta fosse feita há um tempo atrás, a gente falava que ela começa 3 a 5 dias depois, né, do pós-operatório, que é o que a gente estabelecia como protocolo. E já há algum tempo, né, e sem essa ideia, eu acho que eu tive uma grande, não sei se sorte ou a possibilidade da gente trabalhar sempre conversando muito em conjunto mesmo, da gente começar coisas que depois se tornou moda, né? E a gente começou muito antes. Então, eu acho que a gente tem esse perfil inovador e eu realmente me orgulho disso sem nenhum problema. E hoje a gente já faz há algum tempo esse pré-operatório, né? A gente já começou a fazer isso. Hoje passou a ser mais uma rotina estabelecida, mas a gente começou a conversar sobre isso há mais de um ano, né? 1 ano e meio. Mais ou menos. De que esse paciente ele precisava ser preparado antes para fazer depois, né? E então, há um tempo atrás eu diria que começaria 3 a 5 dias e terminaria em torno de 60 dias, que é até onde a gente acompanha esse paciente. Não que ele precise estar fazendo fisioterapia, mas a gente dá alta a ele seguramente em torno de 60 dias, porque a gente sabe que até um tempo mais, 2, 3, 5 meses, ele ainda vai ser acompanhado pelo médico e quando há uma necessidade ele volta para físio. Senão a gente, né, acabou ali o processo de pós-operatório. E hoje a gente começa no pré. Acho que hoje a gente começa a fisioterapia a partir do momento que o paciente marca a cirurgia. E aí o que é que acontece no pré-operatório? Porque o pós-operatório, às vezes as pessoas têm ideia, não, fisioterapia no pós-operatório é drenagem. Já já a gente chega lá. Mas no pré-operatório eu nunca ouvi falar. O que é feito no pré-operatório em fisioterapia? Vamos dar um exemplo em relação à cirurgia, por exemplo, de uma lipoaspiração no contorno corporal. O que é que você analisa? O que é que você estuda? E o que é que você traz para mim de pré-operatório para que ajudar tanto na cirurgia quanto na recuperação pós-operatória? Pronto, hoje a base principal, né, do pós-operatório é a gente trabalhar diminuindo o processo inflamatório ou a inflamação desse paciente e vendo qual é a qualidade dessa pele para que a gente possa ter uma cicatrização mais adequada. Então, hoje a gente avalia a postura, porque isso vai ter uma influência direta, né, desde o uso da cinta, desde dobras que esse paciente vai vir a ter e que venha a comprometer o resultado final. Então, a gente avalia a postura, a gente avalia a força muscular, a gente avalia a condição da musculatura abdominal, né, muitos pacientes nossos, eles
eles acham depois da cirurgia plástica ou até com uma lipoaspiração ou uma abdominoplastia que aquilo vai ser feito e o abdômen vai vir virar tanquinho, né? Quando, na verdade, muitas vezes esse paciente já tem uma fraqueza muscular que, independente da cirurgia, ele vai continuar projetando esse abdômen para frente e vai lá na frente dizer ao médico que aquele resultado não foi bacana, né? Então, a gente tem a possibilidade de informar isso antes e transformar isso antes. A gente vai avaliar a pele desse paciente, procedimentos prévios. Então, hoje a gente tem uma experiência muito grande, né? Tiago hoje consegue me dizer numa cirurgia se esse paciente fez alguma terapia antes ou não, pela dificuldade cirúrgica técnica, né? Então, se ele tem mais fibrose. Então, se esse paciente já me disse, ele está numa segunda lipoaspiração ou fez uma série de procedimentos como criolipólise, que a gente sabe que hoje a gente pega uns pacientes... É o grande vilão no intraoperatório. Para mim, é o grande vilão. Exatamente. Então, aquele paciente que ele vai ser mais traumatizado ali, que a gente tem a maior chance de irregularidade. Então, sabendo, conhecendo esses fatores antes, a gente tem a possibilidade de previsibilidade, de aumentar a previsibilidade, né? Então, hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar com injetáveis, com os acessos à bioimpedância, né? Para que a gente veja qual é a composição corporal desse paciente. Perfeito. E melhorando, literalmente, a qualidade da pele quando ele já traz essas irregularidades. Eu sempre falo que o contorno corporal são 3 estruturas: osso, músculo e gordura. Então, você consegue avaliar a estrutura óssea no pré-operatório, as assimetrias, o que me ajuda muito. Você consegue avaliar a capacidade muscular desse paciente. O que é que esse paciente precisa, principalmente de cinturão abdominal, que é o que geralmente os pacientes se importam mais nesse momento. Então, não necessariamente uma diástase é cirurgicamente corrigível ou deve ser corrigida cirurgicamente. Às vezes, você tem um paciente até com um diagnóstico ultrassonográfico de uma diástase pequena, em que essa paciente tem, na verdade, fraqueza muscular. Então, nós devemos ter aí pelo menos uns 60 a 100 casos de pacientes que me procuraram querendo corrigir diástase. Não há indicação clínica dessa correção. E quando você faz uma lipoaspiração sem correção de diástase, que é um procedimento menos invasivo, com menos riscos e com melhor resultado pós-operatório, quando você associa esse paciente a uma atividade em que demande fortalecimento muscular, perfeito. Você dá para esse paciente um resultado sensacional. Você dá para esse paciente capacidade de força muscular, melhorar postura, e esse paciente, a médio e longo prazo, vai ter menos risco de dor lombar, menos risco de dor torácica, menos risco de lesões. Então, o pré-operatório dessa parte de músculo e osso, eu achei sensacional quando a gente começou a fazer. A outra parte importantíssima foi a anamnese de procedimentos prévios. Então, quando você lida com um contorno corporal, principalmente lipoaspiração, qualquer dano que tenha existido entre a pele e o músculo, que é onde a gente opera, isso vai mudar a técnica, vai mudar a intensidade e, às vezes, muda o pós-operatório. Com certeza. Então, quando você tem um paciente que já tem múltiplos procedimentos abdominais, eu não digo nem uma lipoaspiração, mas eu digo criolipólise, ou carboxy, ou algum procedimento invasivo, que vai existir uma cicatriz ali, que vai haver dificuldade de passagem de cânula, e você sabe que a cirurgia é um pouco mais complexa, que o risco de sangramento é um pouco maior e que o risco de sofrimento tecidual é um pouco maior. Quando a gente começou a encaixar isso, a gente conseguiu ter mais previsibilidade e tratamento individualizado para cada caso. Então, a fisioterapia no pré é fundamental. Se no pós-operatório hoje eu falo que a terapia hiperbárica e a fisioterapia são determinantes, no pré-operatório hoje eu falo que avaliações de especialistas, exames e fisioterapia são fundamentais. Então, assim, quem não pratica a fisioterapia diagnóstica, preventiva e em tratamento antes de uma cirurgia está cometendo, na minha visão, um equívoco. Hoje a gente consegue, com a fisioterapia, às vezes até usar algumas medicações ou dar alguma reposição de determinados elementos para que a cirurgia seja mais segura. Então, assim, o pré-operatório para mim foi determinante para eu conseguir dormir mais tranquilo. Dormirmos mais tranquila, né? Acho que é aquilo que você falou, a gente busca esse resultado, né? E uma coisa que hoje a gente aprendeu que um paciente educado, ele é um paciente que ele vai aderir ao tratamento de uma forma muito melhor, sem né? dúvida. Quando o paciente já está num pós-operatório e você chega falando para ele que ele vai ter que fazer isso, que vai ser aquilo. Então, assim, ele... De uma forma geral, ele já se fecha, né? Porque não era isso que foi prometido. Então, quando a gente consegue sentar antes, conversar, estabelecer, o processo vai ser esse, então a chance desse paciente aderir ao tratamento é imensa. E os nossos resultados melhoraram muito. E falando em lipoaspiração, já que a gente começou, a fisioterapia na lipoaspiração tem alguns temas que são extremamente controversos e que geram, às vezes, em quem opera, algum tipo de ansiedade. O principal deles só é o taping, tá?
me traz muito incômodo eu acabar uma cirurgia e um fisioterapeuta, com todo respeito, eu não tenho nada contra a prática, deixar o paciente 1 hora e 20 envelopando um paciente, um taping, dizendo que isso vai determinar a melhoria da qualidade do resultado pós-operatório. O que eu gostaria que você falasse para mim em relação ao taping é o seguinte, como funciona o taping, em que momento você indica o taping, e se você indica um tape pós-operatório imediato. Então, eu gostaria de responder essas 3 perguntas. Tá. Então, vamos lá. Como é que funciona o tape, né? O tape é uma contenção elástica. Então, o objetivo é, toda cirurgia onde a gente tem principalmente uma lipoaspiração, a gente vai ter um espaço morto, né, onde foi retirado aquela gordura. Então, existe aquele espaço ali onde ela foi retirada. Qual é o objetivo do tape, assim como da cinta, né, e de toda a nossa parte de compressão? É diminuir esse espaço e, consequentemente, a gente controlar o processo inflamatório e o processo fibrótico, né, o processo de reposição de tecido. Então, o objetivo principal dele é esse. Em relação à indicação ou não indicação, né? Eu acho que assim, existem casos em que a gente até indica o tape quando você tem uma segurança muito grande de como que aquela pele vai evoluir. E aí, quando é que isso, para mim, né, ou para nós, começou a não fazer sentido, principalmente? Como você falou, primeiro que você leva aquele paciente há um tempo dentro do centro cirúrgico, um ambiente frio, e ele não consegue, né? A gente não vai estabilizar isso de uma forma adequada. Perfeito. E a segunda é que hoje a gente tem a cirurgia plástica, ela evoluiu, né? Então, a gente tem hoje a associação de tecnologias. Então, se a gente estiver falando assim, de uma lipoaspiração em que o profissional, né, médico, ele não vai usar nenhuma tecnologia, o tape ele pode ter o benefício a partir do momento que a gente vai comprimir, diminuir aquele espaço. Mas quando a gente está falando da associação de tecnologias, e principalmente, né, tecnologias que vêm com calor, então hoje a gente consegue entender que é muito melhor a gente conseguir visualizar essa pele desse paciente, claro, né? A gente tem uma segurança em relação a isso e utilizar substâncias, por exemplo, que vão diminuir o processo inflamatório. Hoje a gente faz uso da ozonioterapia, rotina, né? Que é uma rotina nossa. Com que objetivo? Aumentar a vascularização, aumentar a perfusão daquele tecido, e a gente consegue visualizar. E quantas vezes a gente já viu, né, problemas que poderiam surgir se aquilo tivesse ocluído. Mas como não está, a gente age de uma forma muito rápida. Isso, né? Só passando para entender isso, como funciona no pós-operatório. O pós-operatório na cirurgia de lipoaspiração, a maior preocupação imediata é com a pele, a qualidade da pele, perfusão de pele e inchaço. Então, às vezes, quando você tem um inchaço muito grande na região, você pode ter uma dificuldade de retorno venoso, e isso pode complicar a pele do paciente, evoluindo, às vezes, até com isquemia e necrose. Então, como você avaliar essa pele nas primeiras 8, 10 horas de pós-operatória se o paciente está todo envelopado? Isso não vai ser possível. Então, como se faz? Como nós fazemos? Então, o paciente é avaliado 4 horas após a cirurgia e 6 horas após a cirurgia. Lá 4 horas após a cirurgia você está lá, 6 horas após a cirurgia eu estou. A gente avalia qualidade de pele, tipo de pele e evolução. Se esse paciente não tem nenhum sinal em que vai haver qualquer tipo de alteração de pele, a gente segue com um protocolo de pós-operatório normal, que vai existir o taping. Sim. Em mais ou menos quanto tempo você faz o taping? Normalmente a gente começa com 72 horas, né? Que é quando o paciente inicia a físio. Isso, entre 48 a 72 horas. Caso haja qualquer coisa nessa pele que indique a gente algum cuidado especial, existem outras medidas que vão usar abertura de cinta, medicação vasodilatadora. E no pós-operatório a gente associa a terapia hiperbárica em 100% dos casos. Porque eu acho que o taping pós-operatório ele termina sendo um grande vilão para o fisioterapeuta. O indivíduo fez uma lipoaspiração, houve dano de plexo subdérmico, ou seja, essa pele vai sofrer. O paciente ficou todo envelopado logo no início, saiu do centro cirúrgico envelopado. Quantos dias se retira esse taping? Normalmente, 5 dias. Pronto. Né? Em 5 dias, você não tem mais o que fazer com aquele tecido. E ao remover o taping, o paciente pode ter perda tecidual, o paciente pode ter uma evolução de necrose. Vai existir sempre a dúvida se essa necrose quem fez foi por reação alérgica ao taping. Quando eu fui tirar o taping, a pele saiu junto. E aí de quem é a culpa? Do fisioterapeuta. E na verdade, não é questão de culpa. Nenhum procedimento é isento de risco. Mas a responsabilidade maior nesse momento pode ser de qualquer um, menos do fisioterapeuta. Então, é um cuidado que eu acho que inclusive os fisioterapeutas têm que ter. É aquilo que eu te falei. Não adianta correr a 100 metros rasos. Né? Um indivíduo que caminha nunca para.
E quando você faz da forma correta e que você não cai em moda e que você não pensa principalmente no financeiro, você termina fazendo indicações específicas. Então, o taping funciona. Nós fazemos o taping após 48, 72 horas de cirurgia, porque a gente consegue ter, associado à terapia hiperbárica, associada à cinta, a gente consegue ter redução de edema e a gente consegue visualmente tratar melhor essa pele. Fato. Eu acho que hoje é segurança, né? O que a gente tem é segurança. Então a gente sombra faz de naquele momento em que, não é por... É o que eu sempre falo, a pessoa opera com outro cirurgião, o fisioterapeuta ele não conhece, ele vai lá só aplicar o tape. Fala, gente, não tem noção, né? Ou então você aplica e outra pessoa vai tirar. Então, assim, você só foi aplicador de tape, né? Mas isso é uma conduta que faz parte de um raciocínio. Beleza, você consegue colocar... Hoje a gente tem a termografia, né? Então, a gente avaliou lá, a gente consegue ter uma precisão muito grande em relação àquela pele. Mas dentro do centro cirúrgico, por mais que hoje, inclusive, se fale isso, mas a gente fez a termografia no centro. Gente, vamos ser muito honestos. Termografia dentro de um centro cirúrgico não é o padrão ouro. É um lugar frio. Então, assim, eu não consigo visualizar. Eu preciso ter uma temperatura de 23 graus, que não é a do centro. Não. Então, ou seja, eu tô entrando no 23 escuro. graus não deve nem se operar. Né? Por conceito determinado, 23 pois graus é. a cirurgia teria que ser E suspensa. para fazer uma termografia, a gente tem que estar em 23 graus. Perfeito. Taping, agora nós falamos de taping, e eu gostaria que você falasse das famosas canaletas em relação ao pós-operatório de lipoaspiração. Quem já fez lipoaspiração, alguém já deve ter falado canaleta. Canaleta você coloca nas regiões em que a gente faz a definição. E isso sempre me trouxe muita dor de cabeça e muito arrepio, porque não é a canaleta que vai fazer a definição. Quem faz a definição é o cirurgião. Quando você lipoaspira esse tecido e esse tecido ele fica mais fino, sempre me trouxe arrepio. Como é que eu vou apertar extra um negócio que vai diminuir a perfusão tecidual superficial? Isso não vai aumentar o risco de hipoperfusão, não vai aumentar o risco de edema pós-inflamatório, de hipercromia pós-inflamatória. Isso não vai aumentar o risco de necrose. Então, assim, eu não acho que a canaleta seja determinante para resultado. Mas tem muita gente que usa. O que é que você acha da canaleta? Então, essa foi uma coisa que eu sempre, assim, discuti, né, com todo paciente. Mas se a gente não botar uma canaleta, a gente não vai ter a definição. Eu falei, eu tenho definição desde que começou-se a fazer cirurgias com definição e a gente nunca usou canaleta, né? Por quê? Porque é exatamente isso que as pessoas pensam, que você vai botar uma canaleta e você vai fazer uma definição. Se o médico não preparou aquele terreno e se ele deixou tudo igual, você vai morrer usando a canaleta e aquilo não vai acontecer. Aliás, vai acontecer, mas enquanto tá com ela, né? E nas primeiras horas que você tira ela. Depois, aquilo vai normalizar, né? Então, é como você falou, eu sempre digo aos pacientes, quem definiu, não é só em relação à canaleta, né, a definição corporal. Quem definiu seu contorno foi o médico, não vai ser a cinta. Quem definiu a marcação foi o médico, não vai ser a canaleta. Esses são recursos que a gente pode utilizar de uma forma, mais uma vez, consciente, racional, né? Racional e com segurança, para diminuir, por exemplo, onde é que hoje a gente usa, né, a canaleta. Quando a gente entende que aquele espaço ele é mais superficial, vai ter líquido ali dentro dele, e depois que a gente passou as nossas 48 horas com segurança de que aquela área está totalmente vascularizada, a gente põe a canaleta. Não de forma definitiva por baixo de tape para o paciente morrer com a canaleta, dormir, acordar e tomar banho, né? E sim, em determinado momento do dia, onde a gente coloca aquela canaleta, ele é um espaço, então ele vai ocupar aquele espaço ali, e a gente diminui aquela possibilidade do umbigo, né? Que às vezes fica com uma quantidade maior de líquido ali em cima e pesa. Mas somente para isso. O nosso objetivo é diminuir líquido dentro daquele espaço que foi preconizado pelo médico. Perfeito. E não para que a gente faça a marcação que o médico não fez na cirurgia. Durante muito tempo eu fiquei muito... me dava muita dúvida e me dava muito questionamento. Quando você ia em congressos internacionais de contorno corporal, em que você conversava com as grandes sumidades de contorno corporal, tem indivíduos que não usam nem cinta. Tem indivíduo que não sabia nem o que era taping. Tem indivíduo que nunca ouviu falar em canaleta. A gente começou a ouvir isso mais no Brasil. E eu gosto muito, principalmente, do uso do taping depois de 48, 72 horas, acelerando o processo. Eu gosto muito da cinta como uma aceleradora de processo. E as canaletas a depender do caso. O que é que me levou à conclusão? Quando você está no local tropical, em que a necessidade da exposição precoce do corpo ela é necessária, a gente usa artifícios para que isso aconteça mais rápido.
Quando você está em locais em que isso não há necessidade, se deixa a evolução normal do tecido. Então, dessa forma, a gente consegue explicar o porquê o brasileiro gosta tanto de taping, de cinta e de canaleta. Agora, eles não fazem a cirurgia. Eles são auxiliadores na redução do processo inflamatório para fazer que o paciente tenha um resultado mais rápido. Por isso que é importantíssimo você fazer com responsabilidade. É muito mais importante a terapia manual do que qualquer tipo de associativo. Então, essa parte é muito interessante. Em relação à fisioterapia pós-operatória, outra coisa que é clássica, que foi durante muito tempo a briga do cirurgião com o fisioterapeuta, eu vou explicar como seria essa briga. Essa briga é muito parecida com a história do taping. O cirurgião faz uma cirurgia, a lipoaspiração não é feita em planos corretos, então há irregularidades formadas por cânula, a cânula atingiu um plano superficial, atingiu um plano profundo, atingiu um plano superficial, fazendo a irregularidade. O paciente queixava-se de irregularidade e qual era a resposta? Vá para a fisioterapia. Se ficou ruim, é porque você não fez a fisioterapia adequada. Porque isso é fibrose. Pós-operatório e fibrose. Pronto. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria que você didaticamente diferenciasse para a gente uma coisa. O que é fibrose, que é um processo cicatricial natural, e o que é irregularidade. Há uma confusão em quase 100% das minhas pacientes. Ah, doutor, depois da cirurgia vai ter fibrose? Vai, em 100% dos casos. Qualquer caso de abdômen mais lindo que você for ver, no pós-operatório, de corpo mais lindo que você vai ter fibrose. Você consegue ver? Não. Fibrose é um processo natural de qualquer lesão tecidual. Se confunde muito fibrose com irregularidade. Então, o Sol vai dar uma explicação para a gente do que seria uma fibrose e o que é aquela queixa clássica da irregularidade dessa confusão. Então, vamos lá. Fibrose nada mais é, né? Como você falou, ela vai estar presente em toda a cirurgia porque a gente está falando de excesso de tecido cicatricial. E por que excesso? Porque a gente teve um dano cirúrgico programado numa área extensa e o corpo ele vai buscar responder a isso da forma mais rápida que ele conseguir. Então, ele vai aumentar, né, a quantidade de tecido ali naquela área porque ele não sabe que a lipoaspiração foi estética. Ele sabe que ele foi danificado. Pronto. Então, esse tecido em excesso, ele vai gerar uma densidade tecidual aumentada. Então, quando a gente toca, a gente consegue perceber as placas de fibrose em alguns momentos, né? Que são essas mais enrijecidas por conta desse excesso. Qual é o papel da fisioterapia? Diminuir. Na verdade, o papel da fisioterapia é controlar esse processo de fibrose para que ela se torne natural e que ela não venha a trazer esses incômodos, né? Em relação ao cordão, à passagem, enfim. Quando a gente fala de irregularidade, então, toda fibrose, eu tenho fibrose, é tratável. Se você tem uma fibrose há 10 anos, se for fibrose, a gente vai conseguir tratar ela 10 anos depois, porque ela foi deixada ali, não foi trabalhada corretamente, mas ela é uma lesão primária, tá? Quando a gente fala de irregularidade, é exatamente o que você explicou. Então, o médico, o profissional, trabalhou por N motivos em planos diferentes. Então, quando ele trabalhou em planos diferentes, ele gerou caminhos. Esse caminho, eu costumo dizer para o paciente que é muito assim. Como é que eu explico didaticamente para ele? Se você tem um colchão todo furado embaixo, né, cheio de irregularidade, se você bota um edredom por cima, você não vai conseguir saber que esse colchão está furado. Por quê? Porque a camada de gordura em cima, ela está mascarando aquilo que está embaixo. Perfeito. Se você bota um lençol fino por cima, pronto, as irregularidades vão aparecer. E aí é o que a lipoaspiração favorece, que quando você vai diminuindo a quantidade, né, de tecido, a gordura que foi retirada, então esse caminho vai aparecer. Fisioterapia trata irregularidade? Não. Claro. Infelizmente, não. Eu adoraria dizer que trata, mas não trata. Isso. Fisioterapia trata fibrose. Então, se aquele tecido foi excessivo, né, e foi mal conduzido, sim, a gente trata em qualquer fase. Se aquele tecido foi por conta de um procedimento médico, ou o que a gente acabou de falar, a paciente tinha N procedimentos antes, fez 2.000 procedimentos depois, né? E aquilo ali gerou um processo inflamatório completamente descontrolado, não, a gente não trata. Então, quanto mais magra ela tiver, menos gordura, mais ele vai se tornar evidente. O que eu falo é o seguinte, irregularidade você pode casar com um fisioterapeuta, que você vai morrer com irregularidade. Então, irregularidade é técnica. Entre a pele e o músculo, nós temos camadas de gordura separadas por tecidos de sustentação. Se você faz uma lipoaspiração no tecido mais profundo,
você vai ter uma fibrose nesse tecido mais profundo, programada. Se você fazer lipoaspiração no tecido intermediário de gordura, você vai ter uma fibrose naquele tecido intermediário. Se você vai para a camada superficial, você vai ter uma fibrose na camada superficial. O fisioterapeuta trata esse processo inflamatório e depois você vê o abdômen lindo sem irregularidade. Quando essa lipoaspiração é feita de forma irregular, você tem uma irregularidade e um processo natural, que é a fibrose. Você vai até tratar a fibrose do processo, mas aquela fibrose associada à irregularidade você não tem como tratar. Então, aí vem a questão. Você falou que se pode tratar a fibrose de anos de pós-operatório. E não seria melhor, então, fazer a fisioterapia todo dia no pós-operatório? Aquelas 60 sessões todo dia? Né? O que é o melhor na fisioterapia para tratar e deixar uma fibrose num aspecto ideal? Então, eu acho que hoje, né, o padrão ouro que a gente tem na fisioterapia, e não é só no Brasil, isso é no mundo mesmo, a gente vem discutindo isso, é a terapia manual, né? O que é a terapia manual? A terapia manual é drenagem? Não, drenagem é uma técnica, né? A terapia manual, ela é um conceito. Então, esse conceito a gente trata aqui. A partir do momento que eu entendo qual é a transformação mecanobiológica que acontece naquele tecido, então, que células estão envolvidas, como é que elas são ativadas, como é que elas são inativadas, a gente vai desenvolver uma manipulação que venha a aumentar algumas, né, vamos assim dizer, substâncias que vão diminuir esse processo, né, fibrótico, e a gente vai restaurar o equilíbrio daquelas células. Certo. Então, a partir do momento que a gente vai manipular, por isso que não dá para ser reprodutível. Eu não faço aqui igual ao outro. Hoje eu não vou fazer igual amanhã, né? Porque eu preciso sentir aonde que esse tecido me dá uma resistência, por exemplo, e como que eu vou conseguir fazer, né? Já a drenagem linfática, né, que seria essas 60 sessões, e o que o paciente faz, por quê? Mas se eu não fizer todo dia... minha amiga disse que se eu não fizer todo dia, eu vou ter fibrose, né? Eu ouço isso todo dia. E aí, aqui, só voltando aquele gancho ético que você falando, eu digo, olha, eu ganho por sessão. Então, assim, para mim seria ótimo te dizer para estar aqui todo dia, e você é o paciente perfeito para eu dizer, precisa, e você vai fazer. Mas por que isso não acontece, né? Porque a drenagem, ela vai tratar tecido superficial, somente. Ela tira o líquido, né? Ela enxuga gelo, como a gente costuma falar. A técnica é maravilhosa para uma série de coisas, mas a drenagem, ela foi desenvolvida para edema e não para fibrose, processo inflamatório, tecido cicatricial. Então, é por isso que não funciona. E por que todo mundo tem que fazer 60 dias? Porque você faz hoje, amanhã você vai ter que fazer de novo, porque o paciente inchou, né? E aí eu preciso justificar para ele que ele tem que fazer todo dia, porque ele vai inchar todo dia. Então, hoje, como é que a gente trabalha? O paciente faz uma vez na semana. Mas eu não posso fazer mais? Não, de forma geral, não tem indicação de fazer mais. E eu costumo hoje dizer para o nosso paciente assim, hoje você quer conforto, eu sei disso, e eu estou aqui para, né, dar a mão a você, mas amanhã você quer resultado. Então, se eu manipulo sua pele em excesso hoje, né, aquela tecnologia que você usou para retrair pele, eu vou soltar, eu vou diminuir a adesão dessa pele que ela precisa acontecer para dar um resultado futuro. Então, eu vou estar desfazendo aquilo que você, inclusive, investiu para que acontecesse, né? Tanto na escolha do cirurgião quanto na escolha da técnica. Então, é isso. E se o objetivo da fisioterapia é você organizar fibrose na terapia manual, se você fizesse todo dia, você teria mais capacidade de organizar fibrose ou você está organizando um dia e desorganizando o outro? Pronto, eu estou organizando um dia e desorganizando o outro, né? Eu preciso ter... Tudo na vida a gente tem que ter. Se faz e espera o resultado. E o nosso tecido, ele demora um tempo para esse resultado. Então, de onde é que vem esse resultado cabalístico de uma semana? Quando eu falo uma semana, não quer dizer que tem que ser 7 dias, né? Claro. Mas é algo que a gente precisa esperar ali 3, 4, 5 dias, no mínimo, para entender, para esse tecido me responder como é que ele fica depois daquela manipulação. Isso é individualizado. Com certeza. Você tem uma paciente do lipo secundária, do lipo terciária, você sabe que você tem um olhar e uma conduta diferente da paciente do lipo primária. E em áreas, né? A mesma paciente, às vezes, em áreas diferentes. Que a gente sabe. Se você tem uma paciente que fez 5, 6 sessões de criolipólise em uma determinada região, você sabe que esse paciente vai se comportar, o seu tratamento vai se comportar diferente. Assim como o meu também se comporta diferente. Então, assim, existe uma estimativa de tempo de fisioterapia. Uma coisa que a gente sabe é que diariamente, 60 sessões, a gente não vê justificativa alguma. Nenhuma. Né? E quando a gente fala, não existe técnica, não existe moral. Não. E o paciente, coitado, sai da casa 60 dias
Quando o fisioterapeuta não vai para casa do quando paciente, a promessa né? de que algo vai funcionar. Não, a gente está falando isso para cirurgia plástica, especialmente para lipoaspiração. A gente está falando para drenagem linfática específica. Isso, para outras questões. Que é o clássico que a gente vê fora da cirurgia plástica. Mas então assim, doutor, eu tenho uma amiga que é fisioterapia, ela faz drenagem minha há 5 anos, ela pode fazer drenagem da fisioterapia do pós-operatório? Eu falei, óbvio que não. Em hipótese alguma. Como eu digo, o pós-operatório mais importante do pós-operatório, além do acompanhamento diário, é a terapia hiperbárica e a fisioterapia. Então, isso auxilia muito a gente. Então, hoje a gente tem uma forma de atender, de fazer, que a gente tem 10 dias de avaliações diárias em pós-operatório. E começa quando você vai, 3 a 4 horas depois da cirurgia. Então, a gente consegue ter muita previsibilidade e reduzir qualquer coisa que possa ser algum dano para o paciente. Com certeza. Então, a gente consegue dormir mais tranquilo hoje, sempre vigilante. Mas hoje a gente consegue dormir muito mais. Com certeza. Afinal de contas, um médico que vai ver o paciente meia-noite, 10 horas da noite, né? Tem que dormir em algum momento. Para conseguir dormir, senão não consigo. A gente falou da terapia, da fisioterapia no pós-operatório. E a gente vê uma mudança muito grande no pós-operatório na cirurgia plástica em geral, né? A gente vê que hoje se investe muito mais em pós-operatório, se tem muito mais acompanhamento em pós-operatório. Aquele paciente que falava que no passado, fiz a cirurgia, parece que quando eu pago eu não vejo mais o cirurgião e a equipe. Eu fico 7, 10 dias para ver alguém. Eu fico pedindo, pelo amor de Deus, para conseguir receber um acompanhamento. Graças a Deus isso vem mudando muito e a gente já investe nisso já há muito tempo. Então a gente já tem um acompanhamento pós-operatório. Hoje o ideal, mas a gente já vem tentando um acompanhamento ideal já há alguns anos e hoje a gente tem uma sistemática muito legal. E a associação da terapia hiperbárica à fisioterapia foi fundamental para a redução de riscos, redução de dor, redução de inchaço. No caso da lipoaspiração, melhora da pega da enxertia de gordura, redução de riscos de trombose, tratamento prévio já para anemia pós-operatória e a gente ter um processo de oxigenação nos tecidos em que a gente aspira mais, Sim. que é o que a gente faz hoje na lipoaspiração de definição. A associação da terapia hiperbárica com a fisioterapia para você trouxe muito benefício. Como você enxerga a terapia hiperbárica hoje no pós-operatório? A gente tem feito até no pré-operatório em alguns casos, principalmente nos casos das pacientes com procedimentos prévios. Como é que você enxerga a terapia hiperbárica na visão da fisioterapia? Então, eu acho que hoje, como você começou, né, colocando, a gente hoje tem o nosso ideal, né? Então, hoje a gente tem um centro que a gente consegue aumentar a previsibilidade porque a gente vê esse paciente o tempo inteiro nesses 10 dias. Mas a nossa hiperbárica, né, não começou agora. Então, eu tenho certeza disso, que é um dos pioneiros, né, em relação à hiperbárica, quando nem eu, né, nunca tinha ouvido falar sobre isso como fisioterapeuta mesmo, e a não ser em queimadura, a não ser, né, nos processos que ele já era muito bem estabelecido, mas em pós-operatório, de forma alguma. E a gente começou isso há 6 anos atrás, né, não sei, mais ou menos isso. Então, é notório a diferença dos nossos pacientes, né, e eu consigo dizer exatamente em que. A gente tem redução de edema, e isso é realmente algo considerável. E quando a gente reduz edema e controla o processo inflamatório, para a fisioterapia, eu estou no paraíso. Tá? Isso reduz dor, né? Eu reduzo, eu diminuo dor. O paciente já tem dor a menos, então eu consigo trabalhar com ele melhor no consultório. Né? Eu consigo dar mais mobilidade ao atendimento. Eu consigo fazer com que esse paciente volte mais rápido à atividade física, que eu sei também que isso é um diferencial seu, né? Enquanto cirurgião plástico. Nossos pacientes, eles têm liberação para voltar à atividade física 4 dias depois. Eu desconheço isso na grande maioria dos cirurgiões, né? E é muita segurança em relação ao quê? Ao controle do processo, porque se você também coloca um paciente para voltar a treino no momento que ele está debilitado, a gente não consegue equalizar, claro. Né? Então, o nosso paciente, ele volta muito mais rápido a isso. Eu consigo tirar a cinta hoje de um paciente, não fazer o paciente dependente de cinta, que é a otagonia que eu tenho imensa, né? Porque o médico quer que o paciente use cinta 60 dias. Vem cá, e esse músculo faz o quê com ele 60 dias imobilizado, né? Esse exoesqueleto vai fazer o que você não demande da musculatura e você vai ganhar mais flacidez. Exatamente. E aí depois a barriga tá lá mas quando tira a cinta, minha barriga cresce. Lógico, né? É só a gente explicar por quê. Mas a gente precisa controlar o processo. Então, a hiperbárica, quando ela, para mim, né, diminui edema, eu estou falando como fisioterapeuta mesmo, quando ela diminui edema, controla a dor e controla o processo inflamatório,
a gente vai ter um pós-operatório muito mais tranquilo. E isso me dá ainda mais segurança para manter essa sessão com uma semana. Mesmo que o paciente seja de fora, mesmo que o paciente queira. Ah, mas eu vou estar em Salvador, hoje a gente opera, né? Se opera muito paciente de fora daqui. Ah, mas eu vou estar em Salvador somente 10, 20 dias. Eu não posso fazer então todo dia? Não, não muda. Porque o teu processo inflamatório não é diferente dos outros, né? Então ele vai acontecer da mesma forma. Então a gente não vai acelerar. Então isso hoje, para mim, é um divisor de águas. Então a gente consegue tirar a cinta mais rápido. Nosso paciente hoje, ele não usa placa 24 horas. Ele usa placa de 8 a 12 horas para diminuir irregularidade, no sentido de dobra, né? Porque é um paciente que quando senta, se dobra pela posição mesmo. Então, a gente consegue minimizar isso, mas não porque ele depende da cinta ou da placa para ter resultado. A terapia hiperbárica, eu sou entusiasta dela há mais ou menos uns 6, 7 anos. Uhum. Então, eu iniciei um processo educacional dos meus pacientes há 6, 7 anos para entender os benefícios e não foi fácil. Da terapia hiperbárica em todas as cirurgias de ferimentos agudos. Então, toda cirurgia que envolve um ferimento agudo, o pós-operatório imediato, ele deve ser feito com terapia hiperbárica. Então, cirurgia de transplante capilar, face, nariz, pálpebra, orelha, mama, abdômen, qualquer cirurgia aguda, você tem uma resposta inflamatória alta, edema, dor, uma cascata inflamatória. Então, só por isso, você já tem uma resposta sensacional na redução de inchaço, dor e edema. Você reduz riscos. Eu sei que o risco de uma trombose é muito menor com a terapia hiperbárica. Eu sei que um paciente que faz uma lipoaspiração, por mais tecnologia que a gente faça hoje, o paciente tem um mínimo sangramento. Você já faz um auxílio no tratamento da anemia pós-operatória com a terapia hiperbárica. A gente sabe que as pegas das enxertias de gordura, você tem melhor pega na enxertia de gordura com a terapia hiperbárica. E as regiões que a gente procura lipoaspirar mais superficial, que são as áreas específicas, a gente tem um aporte extra de oxigênio para essa região. Só para entender, a terapia hiperbárica, você aumenta em 20 vezes a concentração de oxigênio plasmático dentro do seu corpo. Então, isso faz com que toda atividade dependente de oxigênio e em processos inflamatórios, você otimize em muito a resposta. Então, quando você está no pós-operatório imediato, de uma cirurgia secundária e terciária, que a gente vai avaliar aquele tecido, ver que aquele tecido tem algum grau de sofrimento, alguma equimose, por dificuldade de retorno venoso, e principalmente por edema e por inflamação, a gente sabe o benefício que a terapia hiperbárica vai fazer. Então, o paciente de Thiago tira a cinta com um mês. O paciente Thiago quase não usa placa. O paciente Thiago faz fisioterapia uma vez por semana. Por que isso? Porque a gente é pautado no que é correto, a gente investe no que é correto para que o paciente tenha cada vez mais um resultado melhor, precoce e reabilitar precocemente. Então, eu comecei a lipoaspiração só na época que se falava assim, se não ficar roxo, não está legal. Então, eu já ouvi de colegas profissionais, se não ficar roxo, parece que não lipoaspirou. Como se o sangramento fosse necessário para se retirar a gordura. Então, a mudança do paradigma da lipoaspiração em relação a isso já existiu há mais de 15 anos. Então, hoje a gente emulsifica a gordura. E com boa técnica de lipoaspiração, que é algo ainda difícil de a gente enxergar por aqui, porque a lipoaspiração ela tem técnica, tem tempo, progressão de cânula, para que você tenha bom resultado, mínima lesão tecidual, mínima lesão de vasos e um volume aspirado o maior possível. Então, eu ainda naveguei nessa época. E a lipoaspiração transformava um paciente num paciente completamente equimótico, cheio de dor, anemia aguda, transfusão sanguínea, uma cirurgia tão agressiva como era feita no passado, mais de pneumonia, trombose, anemia, seroma, hematoma. Era aquela paciente que ficava no pós-operatório durante 1, 2 meses, você conseguia fazer qualquer atividade. Então, assim, isso trouxe um estigma muito ruim para a lipoaspiração. E eu venho educando os pacientes há 6, 7 anos para falar, não é assim. A lipoaspiração não é isso. Você consegue hoje fazer uma cirurgia completa. Eu não faço lipoaspiração parcial, que é um grande tiro no pé na lipoaspiração. Então, eu lipoaspiro sempre braço, costas, flanco. Quando há necessidade de culote, face interna da coxa, abdômen, axila, face interna de coxa. Então, quando você muda o contorno corporal completo, às vezes o paciente tem medo, doutor, mas eu vou aguentar fazer essa cirurgia inteira? Vai. Em 1 semana você está treinando.
Por quê? Porque a gente associa técnica, pré-operatório bem feito, técnica, tecnologia e pós-operatório com multidisciplinariedade. Então, assim, isso mudou completamente o paradigma da lipoaspiração e como os pacientes enxergam a lipoaspiração hoje. Ainda tem gente que acha que a lipoaspiração é feita com cânula. Tem gente que ainda acha que a lipoaspiração é para ficar roxo, porque se não ficar roxo, não lipoaspirou. E que se assustam quando se olham e dizem, gente, eu não fiquei roxa. É o que mais acontece. Em consulta, às vezes, quando eu opero pacientes que já fizeram cirurgias ou que algum acompanhante fez cirurgia, ou algum familiar fez, eu mostro um pós-operatório de 24 horas. Falo assim, quantos dias você acha que tem esse pós-operatório? Ah, doutor, uns 3 meses. 24 horas. Doutor, o paciente não tem roxo. Lipoaspiração não é para sangrar. Se fosse para sangrar, o nome era hemoaspiração. A gente aspirava sangue. A lipoaspiração é para aspirar gordura. A lipoaspiração feita com técnica no passado, a clássica, um efeito colateral ruim da lipoaspiração era o sangramento. Sim. Então, quanto menos trauma, melhor para o fisioterapeuta, melhor para o paciente e melhor para todo mundo. Então, a associação hoje da fisioterapia pré, de boa técnica cirúrgica, boa indicação cirúrgica, que a gente nem falou isso é fundamental, e de um pós-operatório com a associação do que a gente faz, terapia hiperbárica, fisioterapia e, às vezes, alguns tratamentos, que, se houver necessidade, locais, como às vezes a ozonoterapia que você faz com muita maestria, como a gente faz, às vezes, diagnósticos de regiões de perfusão pelas câmeras de termografia. Às vezes, quando a gente associa alguma infusão endovenosa, pós-operatória ou até intraoperatória, principalmente nos pacientes que a gente sabe que tem alguma dificuldade para isso, sim, por questões fisiológicas mesmo. Então, hoje a gente consegue reabilitar o paciente muito mais rápido. O paciente tem que treinar precocemente. Né? O paciente tem que ir para a academia precocemente. Acho que essa é uma grande diferença. Acho que o nosso perfil de paciente, isso eu me coloco assim, não é sorte porque esse paciente não começou a ir para você por sorte. Né? Ele vai por uma questão de identificação. Claro. Então, hoje a gente não tem... Eu digo isso assim muito claramente. A gente não tem paciente que não tem indicação de cirurgia. Né? Então, aquele paciente que ele vai operar com uma outra mentalidade. E não é só porque ele está disposto a, como você colocou mais cedo, a investir naquilo. E eu não estou falando de investimento porque quando o paciente ele não é bem preparado, é aquilo que você falou, ele vai faz a cirurgia, ele investiu na cirurgia e depois acabou. Acabou, ele vai fazer qualquer drenagem, ele vai fazer qualquer coisa e o resultado vai, né, aparecer. Então, quando você traz isso desde a sua consulta para esse paciente, não há espaço para algo diferente disso. Então, isso aumenta nossos resultados satisfatórios e previsibilidade. Então, hoje a gente opera paciente que... Eu não lembro da última vez que a gente pegou um paciente sedentário. Né? Então, todo paciente vai para você, mas na minha família todo mundo acha que eu nem tinha indicação de fazer lipoaspiração. E aí é onde você entra, né, e desmistifica dizendo, não, exatamente você tem. Esse é o ideal. O que não tem é aquela pessoa que está sobrepeso. A sobrepeso, ela precisa diminuir, chegar num peso ideal, diminuir a inflamação para poder operar. Uma coisa que você pega o pré-operatório dos pacientes que eu indico e vai ao acompanhamento pós-operatório. Mas os pacientes que às vezes não chegam a você, são pacientes com uma ideia de realizar um procedimento e não tem a mínima indicação. Então, assim, a cirurgia começa na primeira consulta. O exemplo eu vou te dar. A gente recebe muito paciente hoje de fora do país. Teve um dia que eu tive muita dor numa paciente que veio da Austrália para operar. E por questão de exame pré-operatório, investigações que a gente faz para a cirurgia ser mais segura, essa paciente teria um risco enorme de submeter a um procedimento por conta do resultado do exame específico, que faz parte do nosso rol pós-operatório. Conversei com essa paciente. Assim como você, eu ganho dinheiro fazendo o procedimento. Como você ganha fazendo físio, eu ganho operando. Com certeza. Então, assim, jamais eu colocaria um paciente no centro cirúrgico com a visão de mercado. Então, é uma vida, é uma mãe, é um filho, claro, é uma filha. Então, se você faz um pré-operatório muito correto, e se você recebe, às vezes, paciente num pré-operatório em um momento completamente equivocado na cirurgia, mas o corpo dela grita por alguma melhora, ao invés dela procurar um nutricionista, ao invés dela procurar um nutrólogo, um endocrinologista, um educador físico, ela cai no consultório do cirurgião plástico. E esse cirurgião plástico é médico, ele tem que entender que esse paciente ainda precisa passar por um processo para fazer um procedimento legal. Então, quantos pacientes a gente opera aqui? A gente vai, Thiago, esse paciente perdeu 20 quilos para operar, perdeu 30 quilos para operar. Esse paciente tentou em 6 meses perder peso para a gente fazer cirurgia. Então, assim, dessa forma funciona. Então, essa tríade que eu sempre falo, pré, intra e pós, é o que é fundamental.
E a fisioterapia, desde o pré, da avaliação pré. Tiago, aquela paciente tem uma assimetria de quadril. Aquela paciente tem um fêmur um pouco maior que o outro. Essa paciente tem uma assimetria que pode ser que você tenha que tentar enxertar mais um lado e menos do outro. Essa paciente tem uma assimetria que não adianta. Ela vai ter que entender que essa assimetria por deformidade óssea vai acompanhá-la para o resto da vida. A gente pode melhorar o contorno, mas a estrutura óssea não. Então, assim, a fisioterapia ajuda muito. Tiago, essa musculatura dessa paciente aqui, ao despeito dela ter, embora ela tenha uma diástase de 2 centímetros, diástase não é doença, e ela está doida para operar diástase, não tem indicação de operar diástase. Essa paciente depois vai fazer acompanhamento, vai fazer exercício progressivo, fortalecimento de core abdominal, para essa paciente se dar bem. Eu não sei se você lembra da paciente que a gente operou, uma odontóloga. A gente fez uma lipoaspiração nela e a gente não corrigiu diástase, porque ela não tinha indicação. Ela tinha uma diástase de 2 centímetros, 2,5 centímetros. E essa paciente no pós-operatório, ela só se queixava do abaulamento na região do abdômen. Eu tenho abaulamento porque eu não operei a diástase, porque eu não operei a diástase, porque eu não operei a diástase. Eu falei, presta atenção, você vai me prometer uma coisa, você vai fazer acompanhamento para fortalecimento muscular durante um tempo específico. Quando acabar esse tempo, se você quiser, eu opero você. Tá bom? Tá. Essa paciente, 6 meses depois, me procurou e falou, hoje eu tenho um abdômen mais bonito da academia. Eu quero lhe pedir desculpa. Eu falei, não é questão de desculpa, é questão de informação. Com certeza. Então, se fosse para ganhar dinheiro, nossa, vamos fazer a diástase agora, legal, ainda vou ganhar uma com a diástase. Mas você está trazendo o paciente em risco. E centro cirúrgico não é lugar para brincar. Não é lugar para irresponsabilidade. Você tem que entrar no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia de menos invasibilidade possível e melhor resultado possível. No momento que você pensa nisso, você poupa o paciente de riscos. E se tem uma coisa que a gente tem que mais se preocupar hoje e sempre, é a redução de riscos em uma cirurgia que não é uma cirurgia de uma doença fisiológica. Com certeza. Né? Se eu recebesse um paciente com câncer de pulmão, o desfecho desse paciente, infelizmente, provavelmente a gente já sabe qual é. Então, você vai intervir para tentar melhorar a vida desse paciente. Quando eu recebo um paciente com uma queixa estética que não é fisiológica, ele tem um dano à saúde. Né? Porque a gente sabe que o conceito de saúde é bem-estar físico, mental e social. Mas fisiologicamente, se a pessoa não está doente, para você colocar essa pessoa no centro cirúrgico, você tem que ter um cuidado muito maior do que se imagina. Então, quando a gente traz a cirurgia plástica para a seriedade, para a informação, cirurgia plástica não é balcão de loja, não é o que eu quero, como eu quero, da forma que eu quero. Para isso, você procura um técnico responsável para dizer, não, até onde pode chegar no seu desejo estético? A aplicabilidade técnica chegou aqui, ótimo, a gente vai ter um resultado legal. Olha, o que você pensa é isso e a realidade técnica é isso. Ou você desce para cá, eu não tenho como subir para cá. Não dá para brincar de Deus. Com certeza. Então, a gente tem visto, infelizmente, no mundo do contorno corporal, principalmente, aquela história só. A lipoaspiração foi feita inicialmente para reduzir volume. Então, reduzia-se o volume do tecido e o paciente tinha menos volume na região. Depois, menos volume e algum contorno. E aí vieram as lipoaspirações com as lipoenxertias. Depois, volume, contorno e definição. Então, eu reduzo o volume, faço contorno e crio alguma definição. Hoje, o paciente quer volume, contorno, definição e volume muscular. Então, o que é que a gente vê hoje? Inúmeros casos de enxertias dentro dos músculos. Por quê? Porque o paciente ele quer sair do centro cirúrgico, que um semideus operou, que é o grande equívoco, a grande estrela do centro cirúrgico é o paciente. Com certeza. Que o semideus operou e ela quer sair do centro cirúrgico como se ela tivesse 10 anos de academia, daquela menina que treina todo dia. Então, você começa a associar coisas. E hoje está super em moda as enxertias intramusculares. Eu não sou contra sob nenhuma hipótese. Eu acho elas sensacionais, a depender do local, a depender de como se faça, a depender do espaço e a depender do volume. O que acontece é que hoje tenta-se se substituir bons hábitos por uma cirurgia. Você tem que ter bom hábito. Quando é que você tem um abdômen maravilhoso que as pessoas olham e dizem assim, menina, você treinou a vida inteira? Quando você tem indicação para fazer uma definição específica para esse caso. Doutor, a definição está bacana. Eu era de um jeito, estou muito bem aqui. Como é que eu aumento a minha definição agora? Treinando. Agora você vai ganhar volume muscular
para aquele tecido que te reduziu de gordura o máximo, o volume muscular apareça. Não vou ser eu que vou lipoaspirar seu corpo e vou enxertar todas as cadeias musculares do seu corpo para que você ganhe volume. Isso é um grande tiro no pé. Isso é brincar de Deus e a gente não pode brincar de Deus. Então, a fisioterapia ajuda demais isso. A gente tem visto muitos casos com indicações restritas, más indicações, não na cirurgia plástica, como na fisioterapia. Eu espero que o que a gente conversou sobre fisioterapia pré e pós-operatória, o taping, a cinta, a canaleta, aquela clássica história de que é fibrose porque não foi fisioterapia, tá assim irregular porque não foi fisioterapia. Então, assim, só isso só corresponde a 90% das dúvidas de consulta que eu tenho. Então, assim, doutor, e a fibrose? A fibrose você vai ter. Vou ter fibrose? Vai. Todos os pacientes que eu opero na vida têm fibrose. Fibrose é um processo cicatricial. Não, doutor, mas é aquele negócio que fica tudo craquelado. Eu falei, você está falando de irregularidade. É outra coisa completamente diferente. Olha, se você sair do centro cirúrgico com irregularidade, você pode casar com o cirurgião, pode casar com o fisioterapeuta, que você vai continuar irregular. Então, assim, essas informações que a gente traz aqui são fundamentais para que a gente eduque o paciente ao que é o correto. A gente não está aqui dizendo levantando a bandeira que o tape intraoperatório é errado. Não. Sim. Mas na nossa visão, na imensa maioria das vezes, o pós-operatório imediato é equivocado. Você aumenta risco e dá responsabilidade ao fisioterapeuta que ele não deve ter. Com certeza. E que ele não vai poder tratar. Já não é o primeiro, o segundo, terceiro caso, o paciente fala assim, eu operei com algum colega, mas olha, doutor, quando tirei o taping, a pele veio junto, eu tive alergia ao taping. Exatamente. E quando não tem uma isquemia ou uma necrose pelo tape, né? Claro. Quando não, você sabe que não é isso. Exatamente. Você sabe que isso não é. Então, isso é muito cuidado que a gente tem para preservar o profissional, saber até onde vai o campo de atuação do profissional e ele trabalhar muito bem naquele campo. Então, assim, por isso que essa multidisciplinaridade que a gente faz, ela é muito integrada. Você sabe onde eu vou, até onde eu vou, eu sei aonde você vai. Sim. Eu não tenho capacidade de interferir no seu processo. Tampouco você tem capacidade de interferir no meu. E é assim que não deve ser feito. Com certeza. Porque quando há choque de responsabilidades, se cria problema. Com certeza. Então, a última coisa que a gente falou que foi sensacional é a terapia hiperbárica associada ao pós-operatório. Então, hoje a gente consegue entregar para o nosso paciente um pré muito bacana, um intra de responsabilidade e um pós de excelência. Então, eu queria agradecer Sônia. Se chama de Sol a vida toda, não vou mudar agora. Não vai mudar agora? Eu vou até estranhar se vier precisamente pela sua presença, por você ter demandado seu tempo para vir para cá, mas principalmente para você, com muita clareza, trazer às pessoas que nos assistem o que é a fisioterapia na cirurgia plástica, tá? Espero que você retorne outras vezes. Quero fazer um papo aqui com a equipe inteira, tá? Que a gente associa a terapia hiperbárica, a físio, a nutrição, a dermatologia, para o paciente entender o processo e dessa forma, com entendimento, o paciente passa pelo processo cirúrgico de forma melhor. Porque medo a gente tira. Com certeza. Ansiedade é normal. Sim. Tá? Muito obrigado. Um beijo grande. O que é que você tem para dizer mais no final para a gente aqui? O prazer é todo meu, né? Eu acho que a gente hoje é um prazer, é uma honra, né? A gente trabalhar em conjunto. Os nossos pacientes realmente eles são diferenciados porque eles são educados realmente em relação à fisioterapia, né? Então não é um ou dois pacientes que já chegaram para mim e disseram assim, doutor Thiago, se eu não fizesse com você, eu não faria, né? E a gente sabe que hoje a gente não está falando de você indicar porque você tem qualquer benefício disso, e sim porque você tem certeza de que vai haver uma condução adequada. Então hoje a gente tem, né, uma possibilidade de trabalhar de forma que a gente nem precisa se falar todo dia para entender como é que aquele paciente está sendo conduzido, né? E de chegar e dizer, olha, mas isso aqui não, isso aqui você vai ver com o Sol, isso aqui não, isso aqui é com o Thiago, e a gente trazer isso. Então, eu acho que hoje a gente tem eu tenho muito orgulho, né, de a gente estar em conjunto para poder realmente entregar o que há de melhor ao nosso paciente, sem sombra de dúvida, né? Tudo o que há de melhor para ele, a gente ter os melhores resultados. Isso, quando a gente está junto, facilita muito, como eu te disse, como a gente conversou aqui, a previsibilidade. Então, eu falei agora que a gente opera vários pacientes que são de fora do país e fora do estado. Então, os pacientes ficam às vezes 10, 15, 20 dias aqui. Esse paciente vai continuar a fazer fisioterapia fora. Então, geralmente, como acontece? Algum contato Sim. com algum profissional e a passada da forma como ela deve ser feita.
porque dessa forma a gente consegue dar continuidade para não haver dano e para não haver prejuízo na evolução do pós-operatório. Com certeza. Muito obrigado, beijo grande. Obrigado a você. Agradeço a todos. Vamos para a próxima em algum tempo. Tchau, tchau.